Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é um assunto que é espinhoso para alguns, é polêmico para outros, libertador para outros tantos, que é mais uma denúncia, mais um esquema de corrupção na Itália sendo desbaratinado, e isso faz com que a bolha da cidadania italiana entre em polvorosa. Oh meu Deus, o que vai ser da gente? A Itália nos odeia. Vamos falar sobre isso hoje. Bom, antes de mais nada, você que está chegando no mundo da cidadania italiana, se essa é a sua primeira polêmica, primeira situação que você vê onde brasileiros foram presos ou junto com italianos porque estavam juntos com um sistema de corrupção contra fabricando cidadania falsa ou tendo favorecimento a outras pessoas, saiba você que isso não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez e não vai ser a última vez. Então, antes de mais nada, eu quero deixar muito claro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre corrupção no que diz respeito à cidadania italiana foi em 2009, quando estourou uma gigantesca de uma situação lá em Savona, no norte da Itália, e dali pra cá aconteceram várias, meia dúzia, uma dúzia, sei lá quantas. Então, não é novidade. Pra quem está no mundo da cidadania italiana, não é novidade, tá bom? Então, você que recebeu lá aquela notícia via WhatsApp dizendo: "Oh meu Deus, veja lá na Itália! Olha o esquema de corrupção envolvendo brasileiros! Ixi, ferrou!" Calma, não é novidade, tá bom? E aí eu quero falar então, dito isso, da segunda parte, que é a seguinte. Algumas pessoas aproveitam este momento de comoção para fazer o que eles fazem de melhor, que é ser picaretas. Sim, existe um bando de urubus, eu chamo de urubus da cidadania italiana, que eles se aproveitam destes momentos para destilar o seu ódio, destilar o seu preconceito. Então, ora metendo pau em brasileiro, ora metendo pau em italiano, ora dizendo que a cidadania italiana vai acabar, ora dizendo que quem for pra Itália vai ser preso em praça pública e vai ser esquartejado até a morte. E o fato presta atenção no que eu vou te dizer, tá bom? Neste caso, vamos falar dessa situação aqui. Dois comunes perto ali na região de Ládio, perto de Roma. Sabe o que aconteceu na Itália depois deste caso vir a público? Nada, nada. Sabe o que aconteceu nessas cidades, nessas duas cidades onde aconteceu essa situação lá no comune? Sabe o que a população da cidade fez? Nada. A população da cidade, lá de Netuno, de Anzio, lá das outras, nada, ninguém... Veja, ninguém ficou sabendo. Saiu no jornal, saiu uma matéria, saiu uma coluna no jornal. Então, calma, ei, calma, você que tá aí, calma, ó, colesterol, coração, calma. O que acontece? Quando você entrou no mundo da cidadania italiana, você começou a consumir somente notícias, ou grande parte das suas notícias, as notícias que você consome, sobre cidadania italiana. Então você entra num grupo, ou você entra numa comunidade, ou você entra num canal, e você tá consumindo cidadania italiana quase 24 horas por dia, porque eu te conheço, eu sei que depois que você descobriu que tem direito à cidadania italiana, você não fala mais sobre outra coisa. Eu sei porque eu sou assim, todos nós somos assim. E o que acontece? Por causa dessa situação que a gente tá ali vivendo e respirando cidadania italiana, sai uma matéria aqui naquele grupo do Facebook que você frequenta, depois você recebe pelo WhatsApp daquele grupo de pessoas que você criou através do grupo do Facebook, depois você entrou no canal do Telegram e lá também estão falando sobre esse negócio, então você automaticamente passa a acreditar que o mundo inteiro está falando sobre aquilo, só que é o seu mundo das redes sociais, entendeu? Na Itália, lá em 2009, por que eu tô te falando isso, tá bom? Porque em 2009, quando estourou a grande bomba da cidadania italiana, que foi um escândalo, não foi jornalzinho ultimamente, todas as últimas notícias, todas, estão saindo em revista, em jornaleco. Em 2009 saiu no Corriere della Sera 2 matérias, o sábado e o domingo, os dias de maior circulação. E eu, na Itália, lendo o jornal, também caí nesta, de achar que, meu Deus do céu, o país inteiro saiu no jornal, ou no sábado, no domingo, todo mundo tá falando sobre isso.
Ninguém ficou sabendo. Eu cheguei a levar os jornais dos comunes onde eu trabalhava para dizer para os oficiais, olha só, eu sei que vocês ficaram sabendo, mas olha, eu trabalho certinho. E os oficiais falaram assim, Do que você tá falando? não, do negócio da cidadania falsa. Que cidadania falsa? Do que você tá falando? Vocês não leram o jornal? Quem lê o jornal? Quem lê jornal? Sábado, domingo, Fábio? Eu tenho mais o que fazer, eu tenho que lavar roupa. Então, este vídeo é para explicar para você uma coisa muito importante. Primeiro, não é a primeira nem a última vez. Segundo, não é todo mundo que tá falando sobre essa desgraceira. E terceiro, fique feliz. Como assim, Fábio? Eu tenho que ficar feliz porque pessoas foram presas? Óbvio que você tem que estar feliz. As únicas pessoas que estão tristes nesse momento são as picaretas, os que foram presos. Ou os brasileiros, ou as pessoas que contrataram os picaretas para fazer as coisas erradas. E só quem contratou e não sabia que era picareta, ou todas as outras pessoas, eu tô feliz porque mais um grupo de picaretas foram presos. E eu tô falando picareta, pode ser brasileiro, pode ser italiano, não importa. Gente, não é prerrogativa do mundo da cidadania italiana. Gente, em todo setor de uma sociedade existem as pessoas que são boas e existem as pessoas que são ruins. Todos os setores têm profissionais bons, profissionais picaretas. Seria muita ingenuidade a gente achar que no mundo da cidadania italiana isso ia ser diferente. Isso não é. Eu sempre usei uma frase que é a seguinte: o cara que era picareta no Brasil, o cara que era já estelionatário, ou o cara que era já picareta, ele atravessou o oceano, ele não deixou de ser picareta porque ele começou a comer pasta italiana e o tomate que é fresco na Itália. Ele continua picareta. Então, o brasileiro corrupto ou corruptor, o brasileiro que vai lá e dá dinheiro para um funcionário público italiano para tentar agilizar o processo de cidadania italiana, ou para poder dar um jeitinho, ou para fabricar a cidadania italiana, esse cara já era picareta no Brasil. Ele não deixou de ser picareta. O funcionário italiano que recebe propina ou que exige propina, que também pode ser ou corrupto ou corruptor, também era picareta. Antes de chegar um brasileiro oferecendo propina ou ele pedindo propina pro brasileiro. Percebam que isso não é exclusividade do mundo da cidadania italiana. E toda vez que aparecer um escândalo desses, e as pessoas chamam de escândalo no Brasil, né? Mais um escândalo da cidadania italiana. É um caso ali, depois aconteceu outro caso lá, depois aconteceu outro caso sei lá onde. E vai acontecer porque tem gente que é picareta e essa picareta vai continuar sendo picareta. É advogado, é consultor, é despachante, é tradutor, é patronato, gente, é médico, é engenheiro, é advogado, é motorista de ônibus, é motorista de caminhão. O que eu preciso que você entenda é que o fato de alguém ter sido preso, ou o fato de alguém ter sido condenado, ou o fato de ter acontecido um escândalo sobre determinadas situações, não significa, não se deixe enganar, tá? Não significa que a Itália inteira agora, a partir de então, está de olhos voltados para as pessoas que estão indo para lá, que os brasileiros sofrerão preconceito por serem brasileiros, porque afinal de contas quem vem para cá é picareta. Isso não existe. Não acredite nessa narrativa de que, só porque um brasileiro foi pego falando merda ou fazendo besteira na Itália, agora eu sou brasileiro, estou indo para a Itália, logo vou sofrer as mesmas consequências. Não! Eu já morei numa cidade na Itália que antes de eu morar nessa cidade eu descobri que 2, 3 anos antes um brasileiro tinha pego um carro de um outro amigo brasileiro, não tinha carteira, o carro não tinha documentação, esse cara atropelou uma pessoa na calçada e fugiu. Pensa você o tipo de gente, o cara não tem nada a ver com cidadania italiana. Eu fui morar nessa cidade. Eu nunca sofri preconceito. O máximo que aconteceu foi as pessoas perguntarem: você conhece fulano de tal? Eu falei, não. Você sabia que fulano de tal, brasileiro, você sabia que um brasileiro aqui fez merda? Eu falei, não, como assim? E me contaram a história. Veja, algo que é muito mais, tem muito mais repercussão do que o brasileiro que é um picareta que foi um corruptor de alguém. O cara matou uma pessoa na calçada e fugiu sem prestar socorro. Foi preso, graças a Deus. Sei lá que fim deu aquele cretino. Mas veja, as pessoas não colocam todo mundo no mesmo balaio, na mesma cesta. Não é porque alguém fez besteira que você vai ser considerado mais um de que fez besteira. Não é porque alguém fez alguma coisa absurda que você vai sofrer. Não é porque aconteceu uma coisa específica em um determinado lugar. A Itália tem 8 mil comunes. E aí, de repente,
eu vejo pessoas dizendo, nossa, é melhor nem mais pra Itália, sabe? Ou então é melhor nem falar mais que eu sou brasileiro se eu estiver passeando pela Itália, porque vai que me confundem com picareta. Ou tem um monte de picareta no Brasil, tem um monte de gente que não presta no Brasil, tem um monte de ladrão no Brasil. Você também é confundido com ladrão porque você tem a mesma nacionalidade, ou mora no mesmo lugar, ou vive ou convive às vezes na mesma padaria tomando café da manhã? Calma. Então vamos colocar os pontos nos is. Fiquemos felizes porque quando eu falo ficar feliz, algumas pessoas falam, mas você fica feliz quando as pessoas são presas? Eu fico feliz quando o picareta é preso, porque, gente, isso é uma limpeza maravilhosa no nosso mercado. Eu trabalho ensinando as pessoas a fazer o processo da cidadania italiana. Eu não sou consultor presencial, como eu fui durante muito tempo, quase 300 processos na Itália, mas eu continuo ajudando as pessoas que querem fazer o seu processo, seja no Brasil, seja na Itália. Então, me afeta diretamente, ou me afetaria diretamente uma notícia dessa. Então, algumas pessoas falam assim, mas você não acha isso um absurdo? Não, eu acho isso normal. Infelizmente é normal. Fico puto? Claro que eu fico. O cara sai do Brasil pra fazer merda na Itália, por que ele não ficou fazendo merda no Brasil e foi preso no Brasil? Não acho legal. Mas daí oh meu Deus, perderam o meu sono porque um picareta foi preso? Gente, é normal. E tá tudo bem. E não significa que o seu processo vai sofrer nenhum tipo de problema porque alguém fez besteira. A menos, repito, que você seja um picareta também. Então se você também é um picareta, e aí você realmente tem que ficar preocupado. Aliás, se você é picareta, nem assista os meus vídeos, não sei nem o que você tá fazendo aqui, porque aqui não é pra você, certo? Aqui é pras pessoas que querem fazer as coisas dentro da legalidade, as pessoas que odeiam o tal do jeitinho brasileiro, que odeiam as facilidades, que odeiam facilidades sendo feitas de forma incorreta. A nossa tribo é feita desse tipo de gente. Você é picareta, espero que você seja preso, porque não merece estar convivendo com a gente em sociedade, tá bom? Então, mande esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que estão lá desesperadas achando que o mundo acabou porque algum picareta foi preso e diga para ela o seguinte, não fica triste não, fica feliz, porque afinal de contas, menos um para fazer besteira e para enganar pessoas, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!